Rumo à nossa jornada de conhecimento, abrimos o painel do dia Biogás, Biometano e Políticas Públicas. Pietro Mendes, que infelizmente não pôde estar presente hoje. Olá, pessoal. É com grande prazer que estou gravando esse vídeo para o 8º Fórum Sul-Brasileiro de Biogás e Biometano, que acontece em Foz do Iguaçu. Queria muito estar aí com vocês, porque é um dos principais eventos do setor energético brasileiro e que tem importantes contribuições para o desenvolvimento da indústria do biogás e do biometano. Lembrando que quando iniciei na ANP a tratar deste tema, um dos principais lugares que foram base para a construção das resoluções de qualidade do biometano foram visitas no sul do país, no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, para entender mais dessa indústria. Quero falar para vocês do trabalho que a ANP tem desenvolvido. Recentemente, publicamos 2 resoluções que tratam do certificado de garantia de origem do biometano. Elas são fundamentais para colocar na prática a lei do combustível do futuro. Também, a pedido do Ministério de Minas e Energia, atualizamos as projeções de produção do biometano que permitiram o aumento da meta para o Segob neste ano, que foi definida recentemente pelo Conselho Nacional de Política Energética. Também estamos com uma consulta pública aberta sobre a qualidade do biometano produzido tanto de resíduos de agro-silvopastoris quanto também de resíduos de aterro sanitário. Esperamos as contribuições da indústria para viabilizar ainda mais a indústria do biometano no Brasil. Muito obrigado e desejo um ótimo evento a todos. Convidamos ao palco o moderador Nicolas Berhorst, gerente de inteligência de mercado do CI Biogás. Conosco também Tiago Santovito, diretor executivo da Abiogás. Convidamos Amanda Gondim, superintendente de Tecnologia e Meio Ambiente da ANP. Os nossos debatedores, Manuela Laranjeira Caiati, presidente do Conselho de Administração MDC e vice-presidente do Conselho da Abiogás. E Rafael Lamastra Júnior, presidente do Conselho de Administração do CI Biogás. Juntamente com Amaury Gavião, diretor de gás canalizado da Arcesp. Sejam todos muito bem-vindos, podem sentar, fiquem à vontade. Gostaríamos de lembrar que as perguntas podem ser feitas através do formulário ao final do seu bloco de notas e, de imediato, passamos a palavra ao nosso mediador. Bom dia, Nicolas. Bom dia, muito obrigado. Pessoal, é uma honra poder moderar esse painel, Biogás, Biometano e Políticas Públicas. Nós temos aqui vários agentes de diferentes etapas da cadeia de fornecimento para poder comentar sobre os principais desafios e oportunidades com foco em políticas públicas. Nós vamos ter 2 apresentações aqui. A primeira apresentação vai ser do palestrante Tiago Santovito, da Biogás, e depois da Amanda Gondim, da ANP. Então, convido o Tiago aí para fazer a primeira apresentação. Obrigado, Nicolas. Bom dia a todos e todas. Prazer enorme estar aqui com vocês e trazer a visão da Biogás, desse setor que é incrível. Muito bom ver essa plenária cheia. A gente vai trazer um pouco aqui de conteúdo técnico, mas também o que foi feito, o que está sendo feito e quais são os próximos passos que a gente está enxergando dentro da Biogás. Poderia... ele já subiu.
Bom, aqui só trazer um pouco o que é a biogás. Nós somos uma associação que a gente trabalha para o fomento e para o desenvolvimento do biogás e do biometano. Nós temos ali cerca de 120 associados que perpassam por todo o elo da cadeia do biogás e do biometano. Então, aqui a gente está falando de prestadores de serviço, empresas que vendem equipamento, produtores de biometano, empresas de solução logística dutoviária e rodoviária, e também grandes empresas que enxergam no biometano um energético para descarbonizar suas operações. Aqui é um pouco de números do setor, e aí de 2020 para cá é um setor que cresceu mais de 280%, e aí a gente ali vê um salto muito grande de 2023 para 2024 e 2024 para 2025. Né? A gente gosta de trazer esses números porque traz robustez e transparência e informação de quanto o nosso setor está se desenvolvendo. Aqui, trazendo um outro extrato, não só falar da produção atual, mas também do que vem pela frente, o que a gente dentro da biogás está enxergando. Então, hoje, nós temos uma capacidade de 1,2 milhões de metros cúbicos dia, com 19 plantas autorizadas pela ANP. No próprio site da ANP, a gente tem mais 44 plantas que estão em processo de autorização, e essas 44 plantas praticamente vão dobrar a nossa capacidade para quase 3 milhões de metros cúbicos dia até 2026, 2027. E dentro da biogás, junto aos nossos associados, a gente faz um levantamento de projetos, e a gente tem mais 127 plantas para entrar em operação até 2030, que somadas têm uma capacidade de 8 milhões de metros cúbicos dia. Lógico que a gente tem um caminho a trilhar, acho que a professora Suelen colocou isso muito bem, mas é importante dizer que a gente tem muita biomassa no país e a gente pode crescer muito ainda o nosso setor, principalmente no momento atual, quando a gente vê uma crise geopolítica, a gente vê preços para combustíveis fósseis elevados, e isso impacta a nossa sociedade. Hoje o Brasil importa 25% de diesel, isso é equivalente, trazendo para metros cúbicos, a 40 milhões de metros cúbicos de diesel importado que a gente consome, e a gente tem uma biomassa aí disponível, que se a gente tiver investimento no setor, conectar essas plantas, né, desenvolver esses projetos, a gente consegue substituir 90% desse diesel importado com plantas ali que totalizam 35 milhões de metros cúbicos dia. Lógico que a gente tem um potencial maior que isso, é um desafio, né? A gente está falando de um país de dimensão continental, então não é fácil resgatar toda essa biomassa que está disponível, mas a gente tem um mercado maior ainda que a gente trabalha, que é na ordem de 120 milhões de metros cúbicos dia. Bom, acho que esse é o slide mais difícil que a gente tem de atualizar dentro da biogás, porque as notícias não param de pipocar, todo dia sai coisa nova, isso é muito legal de acompanhar, um setor que está crescendo, tanto na parte de produção, mas também na parte de investimentos em diversos tipos de substratos. Então, a gente está falando aqui do setor sucroenergético, resíduo sólido urbano, dejeto animal, saneamento. Então, assim, de fato, tem muita coisa acontecendo e numa velocidade muito rápida. Aqui é para falar um pouco da nossa atuação, como que a gente trabalha dentro da biogás. Então, a gente trabalha nas 3 esferas do governo, a gente trabalha com os agentes municipais, estaduais e federal, e dentro de cada uma dessas caixinhas, com todas as secretarias, agências reguladoras estaduais e federal, a ANP está aqui, Arcesp, a gente tem contato praticamente que diário com eles, também com o Congresso. Então, para a gente poder desenvolver o nosso setor, a gente precisa fazer esse advocacy, a gente precisa ter essa comunicação, não só dentro da associação, mas também fora, e levar todos os benefícios do nosso setor. Aqui é trazer para vocês todas as políticas públicas que já existem para o nosso setor, que ajudam a desenvolver
setor de biogás e biometano, mas a gente selecionou duas. A primeira é a Lei do Gás. E por que a gente aqui está trazendo a Lei do Gás? Porque o decreto regulamentador da Lei do Gás equiparou o biometano ao gás natural. E por que isso é importante? É importante porque o biometano pode usufruir de uma infraestrutura física e regulatória que já está posta há 30 anos. E a Lei do Gás, ela é de 2021, ela está completando agora 5 anos, então a gente já tem uma estrutura que o biometano também pode usufruir e ter velocidade para dentro do nosso setor. Mas o nosso grande foco mesmo, o que a gente trabalha, é na Lei do Combustível do Futuro, que foi aprovada em 2024, isso a gente já vê reflexos no nosso setor, e o que a gente vai compartilhar agora com vocês. Bom, aqui é trazer um pouco da visão do que já foi feito, e a gente tem que reconhecer o que foi feito. Em menos de 1 ano e meio, a gente tem todo o arcabouço jurídico e regulatório praticamente posto. É um período muito curto para você se fazer uma lei, publicar um decreto e ter as duas regulações que o Pietro mencionou. Então, foi um prazo bem curto mesmo, e isso já está posto. A gente teve recentemente a definição do MME para a meta de descarbonização do setor de gás natural, em 0,5%. A gente está trabalhando internamente que isso equivale a 470 a 500 mil metros cúbicos dia. Já temos o primeiro ACO registrado na ANP. Isso também é super importante, porque para você poder emitir o Segob, você precisa ter esse agente certificador. Está em consulta pública a fungibilidade do Segob com outros certificados. Acho que aí no próximo mês aí de maio isso já vai estar concluído. E o que mais a gente está fazendo que está em construção? A gente tem toda a criação do sistema informatizado e também a necessidade de individualização dessa meta. Então, essa meta que está estabelecida em 0,5% para os agentes obrigados, ela precisa ser rateada entre esses agentes. E a primeira emissão do Segob, que é o grande gol da Lei do Combustível do Futuro. Não necessariamente a gente vai parar aqui, tem outras coisas que a gente precisa trabalhar dentro do nosso setor, que está em azul claro, que são os nossos próximos passos. Então, a gente está falando aqui de ter uma meta para os próximos anos, uma meta um pouco mais agressiva, que traga o sinal econômico correto para que os agentes possam investir no nosso setor. A gente está falando de desenvolvimento de novas demandas. Então, eu comentei aqui a questão do diesel, é um pilar muito forte nosso dentro da associação, de atacar, entre aspas, esse diesel e substituir ele por biometano, trazendo todos os benefícios para a sociedade brasileira e para o nosso setor. E, por último, é um aspecto de internacionalização do nosso mercado. Então, a gente está falando do Segob, que está na Lei do Combustível do Futuro, mas como que esse Segob ele vai conversar com outros certificados internacionais, com GHG Protocol. Então, a gente tem um trabalho também que precisa ser feito com esse viés. E aqui são os desafios e oportunidades que a gente tem no nosso setor. Essa primeira emissão do Segob é o desafio, mas também a questão da precificação, quanto que vai custar esse Segob. Isso é importante para quem está investindo no setor, é uma receita que entra e ajuda a viabilizar projeto. A gente não pode esquecer que nesse ano tem que ser definida as alíquotas do IBS e CBS da reforma tributária, e os biocombustíveis têm um desconto frente ao combustível fóssil, então esse também é um ponto importante que vai trazer economicidade para os projetos. Desenvolvimento de infraestrutura para conectar essas plantas de biometano. Como eu comentei, nós somos um país continental, então muito da produção do biometano hoje não está perto dessas infraestruturas, e isso aqui é dinheiro na mesa para todos os elos da cadeia. A regulamentação do mercado de carbono, isso também está sendo posto, tem que finalizar esse ano no SBCE, e como que o Segob vai estar inserido dentro do desenvolvimento dessa regulamentação. E, por último, acho que já foi colocado no painel de abertura, é a gente não olhar só o biometano, mas também enxergar combustíveis avançados, que faz parte do nosso setor. Então, aqui a gente está falando de SAF, a gente está falando de biobunker,
que é um novo mercado que surge, também tem muita demanda aí e a gente tem um potencial enorme para avançar para esses setores também. Bom, concluindo aqui minha fala, nós da Biogás, nós somos uma associação que faz o advocacy do setor, mas nós também somos bastante técnicos. A gente está à disposição do setor. Quem tiver dúvida pode me procurar ou procurar qualquer pessoa da Biogás, que a gente está aberto para o setor para trazer informação, dialogar e fazer o nosso setor crescer. Obrigado. É isso, Nicolas. Muito obrigado pela apresentação, Thiago. Pode passar para cá o microfone. Aqui. Obrigado. Agora chamar a Amanda Gondim, da NP, para fazer a apresentação dela. O palco é seu. Já me levantei, né? Já disse que... Fica à vontade. Pode. Obrigada. Bom dia, pessoal. Como boa professora, a gente não consegue falar sentada, dá uma certa ansiedade você falar sentado. Eu estou exercitando há muitas palestras que eu falo sentada, mas é difícil. Então, vamos lá. Bom, para iniciar, eu gostaria de falar que essa palestra seria do Pietro, e eu tenho um prazer enorme em apresentá-la, certo? Porque Pietro foi uma pessoa que trabalhou na agência, é funcionário da Agência Nacional do Petróleo, e assim eu o conheci. E ele trabalhou intensamente aí pela Lei Combustível do Futuro, né? E especialmente pelo biometano, inclusive trabalhando no decreto e fortalecendo ele no Ministério de Minas e Energias. E hoje está como diretor da Agência Nacional do Petróleo, e ele foi o relator do processo do Segob. Então, eu tenho certeza que eu estou aqui, né, em nome dele, que ele gostaria imensamente de estar aqui com vocês, né, porque ele tem um carinho muito, muito grande pelo biogás e pelo biometano. Tá? Bom, e aí, né, para quem não me conhece, eu sou a professora Amanda, não deixo de ser professora e estou na ANP. Né? Em algum momento, eu me apaixonei pelos biocombustíveis e por políticas públicas, e pelo poder dessa transformação que essas leis podem acontecer. Então, estou aqui hoje falando em nome da ANP, e aí eu vou falar um pouco, iniciando, do papel da ANP. Né? O papel da ANP é de regular, né, estabelecer essas normas, tá, com regulações e instruções, contratar, certo, outorgar e autorizar, fazer essas autorizações, tá, e fiscalizar. Eu digo que fiscalizar é o que mais, né, todo mundo enxerga da ANP, mas eu acho que o maior dela é de regular esse mercado, de trazer um ambiente seguro, um ambiente que esse mercado possa desenvolver e crescer. E foi isso que o Segob está trazendo para o biometano. Tá? A gente faz formulações, né, de políticas públicas, a gente precisa, sim, de uma tomada maior, né, do CNPE, das ordens do CNPE, do MME via decreto. A Lei Combustível do Futuro foi a base de muito do que vocês vão ver na nossa apresentação, e a gente fez a regulamentação. Opa, eu voltei. Vamos para frente. Bom, qual o alcance da ANP, né, quanto a gente fala disso daí? A gente vai tratar aí, né, vai incentivar o agronegócio, a gente vai ver as usinas, e delas pode ser usinas de etanol, usinas de biodiesel e de produtores de biometano. A gente regula a distribuição e a gente regula essas revendas. Né? Então, esse é o papel da ANP. A ANP atua em toda a cadeia de abastecimento, ela é responsável, né, por manter e ter combustível para todos nós, no todo o país. Como diz, o país é gigante e isso dá trabalho. Ultimamente, no que a gente está enxergando hoje, está dando trabalho. Por isso que Pietro não está aqui hoje, porque a gente está num momento difícil, né, para a energia. E a gente tem que falar sobre isso e a gente precisa se proteger. E o biocombustíveis é uma forma, né, de a gente ter maior estabilidade de fornecimento de energia para todos, e ainda assim de uma forma justa, ou seja, com preço justo.
o que hoje não está acontecendo. O país está atuando fortemente para que isso aconteça. E Pietro está nessa jornada, provavelmente, hoje. A Lei Combustível do Futuro trouxe muitas novidades, né? E eu digo que no dia que aprovei eu fiquei muito feliz, mas disse, nossa, isso vai dar um trabalho. Por quê? Porque ela trouxe o biometano, e uma lei para o biometano. Ela trouxe o aumento do etanol e do biodiesel já existente, tá? Ela trouxe a introdução do SAF, né? Do combustível de querosene de aviação, em que eu trabalhei exatamente nesse ponto, dele estar aí, e de negociação muito, enquanto ainda professora e apaixonada por políticas públicas. A gente trouxe o diesel verde, que é necessário para isso daí, que é um dos produtos, tá? E ainda tem para trabalhar o setor marítimo, né, o bunker. Na Lei Combustível Futuro, eu tentei levar isso, mas não estava maduro o suficiente. Se entendeu dentro de Congresso e Senado que ainda não estava maduro o suficiente para introduzir. Mas está sendo trabalhado e também é uma oportunidade, né, aí de transformação também. Tá? Bom, aqui alguns números, né? A gente vê o etanol aí, que tem muitos anos, é mais consolidado, com 368 usinas. O biodiesel com 59 plantas já de biodiesel, a lei foi de 2004, que incentivou o biodiesel. E a gente vê o biometano com 19, mas com um potencial enorme aí de crescimento, né? Onde as plantas de biogás se transformaram em plantas de biometano, né? E esse aumento assim, é exponencial. E só o anúncio da lei, né, como a gente comentou num evento ontem menor lá no Itaipu, ele já está impulsionando muito esse mercado. Bom, a gente vê esse mercado aí, ó, a possibilidade deles são 19 plantas de biometano, mas já tem 27 plantas de biometano, já com solicitação de autorização na ANP para pedido de construção, 4 plantas de biometano em ampliação, e isso nos dá uma capacidade de produção atual de 1.196 e 428 metros cúbicos aí por dia, né, para ser aprovado. A gente vê muito de aterros sanitários, de agropastoris, né, e aí um pequeno volume oriundo desse mix. A gente sabe que o mix não é tão fácil de trabalhar, mas já está sendo estudado, nada que pesquisa em desenvolvimento não resolva, né? E o mercado aí precisa muito dessa parte aí para ser resolvida, mas ele já, né, deu o sinal de crescimento enorme aí com essa regulação. Bom, aí um pouco da história, né, de como isso foi construído e quando a gente está aqui hoje e que a gente pode construir aí muito mais. Começou-se com um programa paulista de biogás em São Paulo, ainda em 2012. Houve isenções, né, trabalhadas para poder incentivar em alguns estados, como Minas Gerais, como Mato Grosso. Depois veio a especificação do biometano oriundo em 2015, com a resolução da ANP. Isso a ANP, e eu posso dizer a vocês, mesmo que eu estando na casa há alguns meses, né, eu acompanho e eu ajudei como professora a muitas especificações e resoluções, ela sempre veio à frente, do bioquerosene é de 2012, né, a resolução da ANP, a primeira. Então, ela trabalha bem na frente, tá? Isso daí é uma coisa que eu vejo hoje na casa, a gente está enxergando coisas que vêm lá na frente para poder dar, né, vamos dizer assim, o caminho correto aí ao mercado. A autorização da REPAN 734, a autorização da atividade de produção de biocombustíveis, né? A revisão dessas especificações, a atualização constante dessa parte de especificações e de qualidade, e aí está o papel ali da SBQ, né? Da Superintendência de Qualidade, que faz isso fortemente. E aí a gente trabalhou a Lei de Combustível do Futuro. A Lei de Combustível do Futuro ela foi trabalhada no âmbito do Executivo, através dos ministérios, com no mínimo 5 ministérios participando. Ela foi trabalhada intensamente e ela passou com muita glória dentro do Congresso e do Senado, né, sem grandes dificuldades. E eu digo que grande parte porque foi uma lei construída com vocês, com o mercado.
né? Ela foi amplamente discutida no âmbito dos ministérios. Então, quando ela chegou no Congresso e no Senado, ela chegou uma lei muito madura, né? Mas ela chegou sem o biometano. E aí, né, eu dou assim a palavra. A Biogás trabalhou muito bem no Congresso na época com a Renata Esfer. Ela botou fortemente, né? Ela trabalhou fortemente para o biometano entrar na Lei Combustível e Cultura. E eu digo a você que ela conseguiu uma coisa maravilhosa, porque ela não só conseguiu botar biometano, como para 2026. Todos os outros foram para 2027, né? Então ela colocou com assim, não, vai ser logo, né? E deu um desafio enorme, tá? Tanto para o Ministério de Minas e Energia como para a gente da ANP, né? Que teve que fazer essa resolução, porque isso normalmente é 2 anos da aprovação para a implementação de uma lei. Não é fácil implementar todo um sistema no governo para isso vir a funcionar. E a Renata, ela trabalhou aí muito e eu acompanhei de perto isso dentro do Congresso e do Senado. Então, aí, os parabéns aí por ele estar constando e a vitória disso aí do sucesso, né? Que isso foi, tá? Algumas resoluções do biometano que já estão aí disponíveis para vocês e trabalhado pela ANP, tá? A resolução 987, que regula a autorização e o exercício da atividade de produção de biocombustíveis e as instalações produtoras de biocombustíveis. A resolução 886, que estabelece a especificação de regras de aprovação de controle de qualidade de biometano. Se eu não me engano, essa foi revisada, né, e há um princípio de juntar a 886 com a 906, isso está sendo feito, eu acho que está no caminho lá para sair. A resolução A906, que dispõe aí da especificação do biometano oriundo de produtos e resíduos orgânicos, né, agropastoris. A 995 e a 996 é a do Segov, onde a primeira ela dispõe, né, sobre a individualização de metas compulsórias anuais para produtores e importadores de gás natural e do uso do biometano, né, no âmbito do Programa Nacional de Descarbonização do Gás Natural, e a Resolução 996, né, que regula a certificação de produção de produtos importadores de biometano, visando o certificado de garantia de origem, o nosso Segov, né? Então, essas 2 resoluções, ela colocou o Segov, né, foram aprovadas juntamente e trabalhadas juntamente. Não tenho como falar delas sem agradecer à equipe, a Cristiane e o Fábio, que foram os superintendentes da IBQ que iniciaram. No meio desse processo, né, eu cheguei à ANP e a gente passou para a Superintendência de Tecnologia e Meio Ambiente toda a parte de transição energética. Então, dentro da STM, a gente não só está lidando com o biometano, mas com todo o PDI da ANP, como também a parte de biometano, querosene de aviação, hidrogênio, hidrogênio natural, CCS, CCUS, e aí alguns outros temas que estão lá na nossa superintendência. Nessa produção de descarbonização de produção do importador, né, a gente teve como base legal a Lei Combustível Futuro, né, e a participação é de caráter voluntário. No entanto, né, ele traz um certificado com rastreabilidade e lastro de volume do biometano produzido. Né? Ele é um certificado de origem, e isso trouxe toda uma diferença para esse certificado, na qual o mercado, né, vê como interesse, vê como possível de ser comercializado tanto no mercado regulado, onde a gente vai ter metas para a ABT, como no mercado, né, voluntário. E isso, de fato, no processo, né, de construção dessa resolução, a gente recebeu muitos entes para falar, né, sobre tudo isso. Isso foi construído realmente a muitas mãos. Tá? A gente vai ter um ACO, que é um agente certificador credenciado pela ANP, e nisso a gente já teve o primeiro, que foi o Instituto Toton. Né? Então, a gente já tem o primeiro ACO certificado. Então, a resolução já está ativa, alguns têm escriturador, vai ter escrituradores e vai poder ter mais de um escriturador.
né, que é a entidade registradora. A gente está trabalhando na plataforma junto com o SERPRO, assim como o CBio, que vai controlar todo esse lastro, bem como depósito e tudo, onde os ACOs e os escrituradores vão interagir com esse software para a gente ter o controle de tudo isso. Eu falo isso porque esses certificados têm uma importância enorme, né? Ter sido uma importância muito grande para eles, de a gente entender que esses certificados não têm dupla contagem, eles têm um certificado, então a validade desses certificados e a certeza da originalidade dele, isso faz muita importância para um certificado e para o valor dele. E a gente teve o maior cuidado exatamente para que isso não aconteça. É tanto que, como o Pietro falou, a gente colocou um estudo de fungibilidade para outros certificados, para uma etapa posterior em que a gente abriu imediatamente, mas exatamente com esse cuidado com o Segov. A gente vai ter um cuidado especial com o Segov para ele ter o valor que ele merece para o mercado. Tá? O certificado de garantia de origem tem informações, né, que são obrigatórias, mês, ano, origem do substrato, volume, né, algumas características mais aí. O atributo ambiental atesta a origem dessa questão renovável, né, sem confundir com crédito de carbono. A gente tem um atributo ambiental, tá? Não necessariamente o impacto desse carbono, certo? E a gente tem como validade dele 18 meses. Ele vai ser lastreado em volumes comercializados e através da nota fiscal. Ok? A gente já divulgou aí o credenciamento do Instituto TOTO já no primeiro ACO, certo? Para certificadores desses produtores. Então, o Instituto TOTO é apto. A gente ainda está trabalhando de como vai ser as auditorias, quer dizer, umas orientações que a gente dá quanto à auditoria e etc. É muito trabalho, mas a gente está correndo aí, a equipe está correndo. Está aqui a Joana, com cheio de coisa para fazer, ela está ali no celular, porque assim, assistindo aqui e respondendo lá, mas enfim, a gente se vira, né, Joana? E aí o certificado aí da ANP, né, a abertura do estudo, a gente tem até 25, todo mundo já perguntou, vai prorrogar? Eu digo, não, sabe por quê? Porque a gente também tem data. A diretoria colocou a gente um prazo muito curto, né, mas não se preocupem, porque eu acho que toda política pública ela é construída, vocês fiquem abertos, fiquem à vontade de qualquer necessidade, nos chamar, porque numa necessidade a gente chama a resolução, muda, estuda, a gente faz análise de regulatório disso daí a qualquer momento. Eu acho que isso daí, vocês do mercado podem contribuir muito com a agência, porque vocês é quem fazem essa lei, né, virar realidade e ter realmente impacto para o Brasil e impacto aí para as pessoas. Tá? Bom, aqui o que a gente pede um pouco só para divulgar sobre o estudo de fungibilidade, mas fiquem à vontade de dar as contribuições com o estudo, com base técnicos, dados para a gente olhar. A gente fica muito feliz em receber. Quando vem um negócio bem fundamentado, é ótimo para a gente, adianta muito o nosso trabalho, né? Feito com seriedade aí, a gente ajuda demais, demais mesmo. Né? A gente vai dar ampla divulgação e publicidade de como a gente vai tratar tudo isso. Tá? E é isso, gente. Eu acho que eu já passei do meu ponto, né? Tá bom. Obrigada aí. Obrigada, Nicolas. Muito obrigado, Amanda, pela apresentação. Parabéns pelo trabalho da ANP. É muito bacana ver a agência reguladora aberta para ouvir o mercado e receber contribuições. Pessoal, vamos começar agora, então, a nossa roda com os debatedores. Agradeço mais uma vez a participação de vocês. O tema do painel, então, é biogás, biometano e políticas públicas. E acho muito interessante começar o fórum com esse tema. Nós temos aqui, todos aqui representam empreendedores institucionais do setor de biogás e biometano. E empreendedores institucionais têm um papel muito importante na transição de uma inovação que está competindo hoje no mercado de energia, que é uma commodity. Então, essa transição precisa ser realizada.
E políticas públicas trazem as regras do jogo, trazem clareza, trazem transparência, principalmente quando a gente trata de um mercado de concorrência perfeita. Qualidade, vai competir com complementariedade com gás natural, traz essa demanda de algumas funções que precisam ser realizadas. Quais delas, por exemplo? Formação de mercado, valorização de atributos ambientais, regulação para promoção da sustentabilidade, construção de legitimidade para o mercado perceber que o negócio é sério, que existe política pública para isso, e, no final das contas, mobilização de recursos. São a mobilização de recursos que vão fazer o potencial teórico que o Tiago apresentou, de 120 bilhões de metros cúbicos por dia, virarem negócios e virarem produção efetiva. E, no final das contas, a política pública traz direção de busca. Ela está direcionando qual que é o caminho e quais são as regras para isso acontecer. Amanda, eu pedi para você ficar com o microfone, porque eu já vou fazer a primeira pergunta para você. Aproveitar que você está no embalo. Hoje o tema do Segob está muito quente. Então, naturalmente, que a gente tem falado bastante de Segob, o próximo painel também vai falar sobre isso, mas a ANP não é apenas certificado de garantia de origem de biometano. A ANP também é qualidade de combustível, a primeira resolução foi 2015, autorização de produção, normas e monitoramento. E a regulação precisa equilibrar velocidade e segurança. A pergunta é, qual que você vê que é o principal trade-off regulatório para não travar o desenvolvimento do biometano? Bom, o mercado, a gente tem, como políticas públicas, né, a gente impulsiona. O principal objetivo de uma política pública é impulsionar esse mercado. Então, a gente dá segurança, né, de investimento. Então, a gente ajusta esse mercado para que ele tenha um mínimo ali, né, de demanda, e aí incentive a construir, né, toda a usina ao empreendedor investir, né? E a gente acompanha, né? Eu falei assim, o pessoal às vezes vem falar também de preço, que é uma outra questão que para a gente da ANP é um pouco da forma que foi construída, é o mercado que vai ditar o preço e o valor disso daí. O que a gente pode fazer é ter o cuidado desse certificado ter uma garantia de que realmente não tem nada feito, né, de forma, vamos dizer assim, que desvalorize o certificado de uma forma geral. E a gente tem a meta como instrumento. Então, a meta de subida e de descida ali, a meta para colocar. Mas a meta a gente não pode, como governo, também colocar além da capacidade produtiva do país. Então, numa construção de políticas públicas, dentre os ministérios, inclusive da Lei Combustível com o Futuro, foram trabalhadas outras coisas. Uma é o desenvolvimento, pesquisa e desenvolvimento. Sem tecnologia, a gente não consegue avançar. A gente precisa de desenvolvimento de tecnologia. E aí a gente vê o Ministério de Ciência e Tecnologia investindo no CNPq, CAPES, BNDES, FINEP, né, que está em empresas e startups, e aí vai níveis de universidade, né, de ICTs até startups, em empresas e etc., para investir em pesquisa e desenvolvimento. Para você ter ideia, pesquisa e desenvolvimento devia ser investimento pelo menos 10 anos antes. Então, se eu penso em ter biometano, eu tinha que ter investido em pesquisa e desenvolvimento, ter linhas de investimento nisso 10 anos antes. Tá? Então, a gente tem que ter, né, pesquisa e desenvolvimento para garantia de qualidade. Né? E aí, no caso, ter alguma regulamentação de garantia de qualidade, e isso está com a agência também, e por isso que a gente vem, aí, inclusive atualizou né, a questão de qualidade, e isso precisa do input tanto do mercado como o input de pesquisa e desenvolvimento, de dizer, isso aqui está causando problema, vamos lá, precisa melhorar essa qualidade, precisa dar para melhorar isso aqui dá. Isso é extremamente necessário para poder colocar isso daí. E esses investimentos, né, liberados de FINEP, BNDES, para a indústria
crescer, né? E ela tem um ambiente ali que, no caso, tem investimento. Mas a gente precisa do investidor, né? E a gente precisa continuar a desenvolver tecnologia nisso daí para poder nada disso travar. Então, a gente realmente precisa de dinheiro no mercado, para investir não é pouco. Tá? Eu digo que o biometano ainda é mais tranquilo. Tem problema maior, safra, diesel verde, que o CAPEX é muito alto. Né? Então, realmente, sem dinheiro de investimento, não adianta ter, porque não tem, a pessoa não tem aquele dinheiro todo se não tiver o dinheiro disponível no mercado. Então, eu acredito que, como política pública, a gente deu o caminho e, com a ajuda de vocês, a gente vai continuar, vamos dizer assim, apertando. A intenção nossa, né, com a parte de descarbonização, é aumentar cada vez mais essa questão, até porque aumenta. Tem um outro pedido, né, que não é muito comum para a Agência Nacional de Petróleo, e a gente está sofrendo. Qual o impacto dessa política? Quanto de emprego, quanto de externalidades foram causadas? Melhoria da saúde, melhoria da educação, desenvolvimento de uma região, isso está sendo cobrado. Isso é uma coisa nova para a gente na Agência Nacional de Petróleo. Vamos fazer um P&D. Então, a gente está precisando que o mercado nos ajude nisso, né? Porque o Tribunal de Contas, eu digo que não está errado, ele está fazendo. Fez a política, sim, mas está impactando em quê? Tá? E eu sei que está impactando, porque eu conheço a realidade, a gente anda um pouco e conhece a realidade, mas eu preciso de números e eu preciso que todo mundo trabalhe e veja o impacto, que seja uma transição energética justa, que não aumente o valor da energia, que ele traga mais desenvolvimento e educação, que ele traga mais emprego. Empregos o quê? Empregos qualificados. Que eu melhore a questão da sociedade. Então, não basta só, né, eu criar um ambiente de mercado lucrativo, vamos dizer assim. Não. Qual o impacto que ele traz para o desenvolvimento do país? E aí eu chamo todos vocês para me ajudar um pouco nessa nova jornada, que eu acho que já vai ter uma outra atribuição na ANP, né? Regular, contratar, fiscalizar e ver os impactos das políticas que ele implementa. Então, acho que vai ter um quarto item. Então, vamos esperar então já a próxima consulta pública sobre esse tema. Vou passar agora para o Thiago, enquanto você está com a garganta aquecida também. Você está com o microfone aí já? Beleza. Thiago, a Biogás teve uma participação importante na resolução da meta do CNPE. A lei indicava que começava com 1%, depois indica também que pode ser até 10%, depois a gente recebeu uma notícia que foi para 0,25%, e no final das contas acabou em 0,5%. Você mostrou na sua apresentação um potencial teórico de 120 bilhões de metros cúbicos por ano, isso é bastante expressivo, né? Tem um potencial de substituição de combustíveis fósseis bastante relevante para o Brasil. A pergunta é, o que o Conselho Nacional de Política Energética, que é composto por diversos ministérios, entre outras partes importantes, precisa perceber para conseguir ter segurança de aumentar essa meta? Qual o sinal que o mercado precisa passar? Obrigado, Nicolas. Acho que é uma boa pergunta. Antes de responder, eu vou na linha da Amanda, tá? No sentido de que a gente precisa ter segurança, confiabilidade e credibilidade para a implementação da lei do combustível do futuro. Então, não adianta a gente, no primeiro ano de implementação da lei, onde tudo é muito novo, está todo mundo digerindo tudo isso que está sendo posto, a gente querer dar um passo maior que a perna. Então, quando o Ministério de Minas e Energia soltou a consulta pública 199, eles fizeram uma extração de dados do site da ANP. Quem sobe esses dados no site da ANP são os próprios produtores de biometano, e com base naquela informação, eles fizeram diversos estudos e eles atuaram dentro de uma caixa de conservadorismo, eu digo ultraconservadorismo, tá? Nós da Biogás, a gente também apoia esse conservadorismo,
A gente entende que o início do projeto tem que ser dessa maneira, mas que a gente poderia deslocar esse ultraconservadorismo um pouquinho acima, ser um pouquinho mais agressivo. Por quê? Porque quando nós puxamos dados de extração da ANP, nós fizemos dentro da associação um ranqueamento do fator de capacidade e a gente notou que o fator de capacidade ele estava acima do que estava sendo utilizado pelo Ministério. Então, isso fez com que, dentro do conservadorismo e da segurança e credibilidade e da possibilidade de cumprimento da meta, as nossas contribuições foi para que ela fosse 0,5 nesse primeiro momento, por mais que a gente tenha a capacidade instalada de entregar até mais do que 0,5. Só que a gente tem que descontar dessa capacidade aquele volume que já está vendido. Então, a minha capacidade é acima de 0,5, uma parte disso já está vendido para o mercado, então o que era possível atender era o 0,5. Bom, a importância da meta ela é extremamente relevante, porque ela vai dar o sinal econômico correto para que os investimentos ocorram. Então, a gente tem uma necessidade aqui, como população, e cobrar as autoridades do atingimento das metas de descarbonização que o país assumiu no Acordo de Paris, e a gente não vai atingir essas metas se a gente não utilizar cada vez mais o biometano, que entre os biocombustíveis é aquele que tem a menor intensidade de carbono. Então, a calibração dessa meta para os próximos anos ela é fundamental para atrair investimento e, através do biometano, o Brasil vai reduzir as suas emissões. Entendido. Eu vou fazer a próxima pergunta para o Rafael Lamastra. Rafael, você já atua há muitos anos no mercado de gás natural, que tem uma complementariedade clara com o biometano. Você também tem posição de relevância dentro do SEI Biogás, vendo o ambiente de desenvolvimento tecnológico, mas também na Associação Brasileira de Gás Canalizado. Na sua opinião, o que na prática está faltando para esse ativo energético competir em um mercado real em grande escala? Bom dia a todos, obrigado pela pergunta, Nicolas. Eu estava aqui na plateia, olhando a plateia, e infelizmente ele saiu da sala, estava olhando para o Cícero Bley, que é o nosso decano na área. E eu vou falar aqui vou citar aqui um item que acho que pouca gente lembra, talvez o Cícero e alguns aqui que são mais velhos. O que falta? Na minha visão, é uma decisão estratégica de governo. E por que eu vou falar isso, relembrando, buscando o passado da década de 80? Eu vou lembrar do Proálcool. Acho que a maioria sabe aqui, ou pelo menos já ouviu falar no Proálcool. Como é que o álcool se consolidou e hoje nós vamos chegar aí a uma possibilidade de chegar a 30% do etanol sendo adicionado na gasolina do país? Porque houve uma decisão governamental. Então, eu acho que está faltando isso. O Tiago fala, e a Amanda também citaram a questão do mandato. Acho que o mandato e a Lei do Combustível do Futuro foram muito importantes, mas nós temos que avançar. Então, acho que tem que ter uma ação que mobilize o Ministério, mobilize a própria ANP, mobilize a Receita Federal, os estados, para que haja, porque falta, na minha cabeça, na minha visão, é um tripé. Nós temos que ter, ainda faltam muitos avanços regulatórios, e esses avanços estão muito nas mãos das agências estaduais. Nós temos aqui o Amauri, que é da Arcesp, que é o pai da TUSD Verde, que é um instrumento espetacular e que é fundamental, que o Estado de São Paulo aprovou no final do ano, a Arcesp, e que deveria ser replicado nos estados. Então, está faltando, esse é o primeiro pilar na minha cabeça, falta essa harmonia regulatória. Eu não gosto dessa palavra, mas, assim, e aí entra a ANP, Amanda, no sentido de
eu sei que a ANP não vai atuar na regulação dos estados, porque as agências têm a sua autonomia. Mas a ANP poderia contribuir, aí a ABGás, entidade a qual eu presido o conselho, assim como presido o conselho do CI Biogás, vai estar à disposição da ANP de estabelecer, eventualmente, um protocolo, uma sugestão, uma receita de bolo para os estados, para as agências estaduais, porque, por exemplo, para que a gente consiga adotar as melhores práticas. A questão da TUSD Verde é uma excelente prática que pode contribuir na consolidação desse mercado. Então, assim, a questão do mandato é excepcional. Agora, a regulação do Segob, excepcional também, porque aí entra no segundo pilar na minha cabeça, na minha visão, que é a questão da competitividade. O biometano precisa ter competitividade, porque não adianta, eu venho da área privada, né? O mercado, no final, ele olha a planilha e vai na última linha. A questão da sustentabilidade é muito importante, etc., mas se nós não tivermos competitividade, o mercado não se viabiliza. E dentro dessa competitividade, e aí se encaixa os 45 mil quilômetros de rede de gás canalizado que a ABGás, através das suas distribuidoras, tem à disposição e vai viabilizar essa distribuição de uma forma muito mais competitiva do que a gente ficar colocando caminhão movido a diesel, transportando biometano para cima e para baixo. Então, assim, quando eu falei no ProAlc, uma decisão de governo, uma decisão estratégica. Alguém tem que liderar liderar esse esforço, conectando todos esses atores para que a gente consiga trabalhar juntos. Tem que ter harmonia no setor. Até pouco tempo atrás, e eu senti muito isso, porque eu me propus há alguns anos a trabalhar com os dois chapéus, da distribuição de gás canalizado e do biometano. E ainda há o conceito de que os dois energéticos são concorrentes um do outro. Então, assim, primeiro pilar, para resumir a minha fala, harmonia neste setor do conceito de energia. Avanços regulatórios, que eu acabei de citar, questão da TUSD Verde e questão de outros instrumentos regulatórios que podem ser implantados nos estados, e aí a gente teria que ter um protocolo, uma guia para que a gente consiga fazer essa implantação desses instrumentos de uma forma coordenada e melhorar a competitividade, que virá certamente com a consolidação do Segob e esse esforço todo que a indústria do biometano certamente vai fazer para que a gente consiga, a partir de uma integração com a distribuição, a gente chegar no nosso cliente final de uma forma mais palatável e competitiva. Basicamente, a minha visão é essa, Nicolas. Obrigado por compartilhar a visão, Lamastra. Fazer alguns comentários sobre o que você comentou. Você falou de harmonização regulatória. Isso me chama bastante atenção, porque a complementariedade com o biometano não é apenas uma complementariedade química da molécula, mas como trabalha-se com combustíveis que existe uma qualidade padronizada, também é necessário ter uma harmonia regulatória. Você comentou do pró-álcool. Pró-álcool foi década de 70, quando nós tivemos um dos primeiros choques de petróleo. Naquela época usava-se muito petróleo para energia elétrica. E atualmente nós estamos vivendo um outro choque de petróleo. O preço do barril não subiu tanto quanto aconteceu lá na década de 70, mas também eram muitos menos barris sendo consumidos naquela época. Então a gente está realmente tendo um impacto absoluto bastante expressivo. Eu vou aproveitar que você está com o microfone e fazer mais uma pergunta. Você foi muito claro na tua visão, então, se você tivesse que escolher, vai aparecer uma lâmpada na tua frente, Lamastra. Se tivesse que escolher uma política pública com impacto aí para, vamos dizer, curto prazo, 1 ano, para destravar o mercado, qual que você escolheria?
Aí depois eu vou querer uma aulazinha do Amaury. Na minha cabeça é a TUS de Verde. Eu acho que esse instrumento que a Arcesp conseguiu consolidar em São Paulo é a forma espetacular, só para... Tenho certeza que todos têm essa informação, esse conceito. O sistema de distribuição, que é a forma mais pragmática e prática e barata da gente fazer a distribuição do biometano, da molécula que é produzida, ela é administrada em cada concessão estadual na forma de um condomínio. E em cima desse condomínio você tem uma pressão do mercado, porque ninguém quer pagar custos extras, e incluir a expansão da rede de distribuição dos estados. Neste condomínio, para favorecer o biometano, muitas vezes nós vamos encontrar resistência nos estados. E a saída disso, espetacular, foi a constituição da TUS de Verde. Já estou te direcionando as suas perguntas, assim, desculpa, Nicolas, para o Amaury, que acho que era importante ele expor para a plenária o conceito que levou a Arcesp implantar, emitir essa resolução. Então, respondendo e finalizando, em 12 meses, eu acho que a melhor caminho, a melhor ferramenta que nós teríamos é replicar em outros estados, e aí que eu penso que poderia entrar a ANP não regulamentando, mas propondo um protocolo em outros estados importantes. Nós temos aqui, temos o Paraná, temos o sul do Brasil, que é espetacular, temos estados que estão com outras, nós temos, depois a Manuela vai falar, tem o Ceará, que já tem, é um pioneiro aí na injeção do biometano no mix. Então, a implantação de ferramentas como a TUS de Verde seria, na minha visão, o melhor caminho, o melhor instrumento para ser consolidado nos próximos 12 meses, respondendo a sua pergunta. Ótimo. Então, já vou passar para o Amaury, então. Amaury, a Arcesp trata da regulação do Estado de São Paulo. No setor de gás natural, o Estado de São Paulo tem uma competitividade bastante importante, regional, por passar um gasoduto de transporte em toda a extensão oeste a leste do Estado. A Arcesp é uma referência em questões regulatórias no Brasil. Muito do que vocês fazem, um tempo depois, a gente acaba vendo refletir em outros estados. E conta para nós um pouco da história da TUS de Verde e se vocês já estão vendo resultados. Bom, primeiro, bom dia a todas e a todos. Obrigado pela pergunta. Quero cumprimentar o Rafael, a Manuela, o Tiago e a Amanda, os dois últimos, parabenizar pelas apresentações. Queria também pedir para a Amanda levar um abraço, externar minha admiração pelo trabalho da ANP, do diretor Pietro e de todos os outros, as equipes respectivas. Eu vou falar da TUS de Verde, mas eu primeiro preciso contextualizar ela dentro das ações que a Arcesp realiza. Então, para quem não conhece, a Arcesp é a Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo. Ela regula saneamento básico, distribuição de gás canalizado e outros serviços, como loterias, parques, etc. Mas já tem uma atuação bastante intensa na área de gás canalizado e passou a tratar também do biometano já há algum tempo. Então, logo a ANP cuidou de tratar da especificação no ano de 2015. Em 2017, a Arcesp editou a primeira deliberação que previa a possibilidade de injeção do biometano na rede de distribuição. Hoje, São Paulo conta com uma rede de distribuição de 25 mil quilômetros, bastante inserida no estado. E, então, a gente considera que é bastante oportuno poder aproveitar essa rede e distribuir o biometano dentro do estado de São Paulo, aproveitando a infraestrutura existente. Naturalmente, onde não há ainda rede de distribuição, a gente tem que prover o deslocamento, e aí não é a nossa competência é regular e fiscalizar os serviços de distribuição de gás canalizado. Então, para isso, a primeira deliberação, em 17,
de número 744, previa já a injeção do biometano, e essa deliberação, assim como outras da agência, vieram sendo objeto de aprimoramento. E eu queria dizer, Rafael, que a TUS de Verde não é uma criação da Arcesp, é uma criação coletiva. Ela passou por diversos processos de participação, tomada de subsídio, consulta pública, ouviu todos os agentes interessados, as concessionárias, e a partir daí os técnicos da agência concluíram com a edição proposta para o Conselho Diretor da agência, deliberação número 1765 de 2025, que trata desse assunto. E primeiro preciso fazer um esclarecimento do modelo anterior, que a agência já previa para permitir a conexão das plantas de biometano, que a gente chama de TUI, Termo de Utilização de Interconexão. Por esse modelo, as plantas de biometano faziam a solicitação para a concessionária para fazer a conexão e colocar o biometano dentro da rede de distribuição. Mas esse modelo era um pouco restritivo, porque precisava demonstrar que o volume não onerava o condomínio. Então, a gente conseguia autorizar plantas que estavam próximas à rede de distribuição e que se comprometiam com a injeção de um volume grande na rede de distribuição. A Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo, em parceria com a Fiesp, promoveu um estudo para avaliar o potencial de produção de biometano no Estado de São Paulo. Um estudo bastante extenso, com conteúdo muito oportuno, e uma das conclusões é que o Estado de São Paulo tem um potencial de produção de 6,4 milhões de metros cúbicos dia, e na conclusão eles indicam que seria oportuno que houvesse o que eles chamam de uma caixa de ferramentas, né? Que houvesse uma quantidade de opções de ações a serem realizadas tanto pelo poder concedente, pelos poderes executivos, quanto pelas agências reguladoras, para poder incentivar, estimular e o que a gente costuma chamar de destravar o biometano. A partir daí, a Arcesp ouviu os agentes envolvidos e lançou uma consulta pública para edição dessa deliberação, que trata da TUS de Verde. E o que é a TUS de Verde? A TUS de Verde é um modelo que permite que as concessionárias façam chamadas públicas para o mercado, façam a relação daquelas plantas que têm interesse em fazer a conexão na rede de distribuição e apresentem, então, um plano de negócio com essas informações detalhadas, e, a partir daí, a agência reguladora aprova esse plano específico para a conexão de plantas de biometano na rede de distribuição com uma tarifa a ser paga pelo produtor. Esse modelo, então, já foi editado, a deliberação já está em vigor, e as 3 concessionárias, porque o Estado de São Paulo é dividido em 3 áreas de concessão, as 3 concessionárias fizeram a abertura das chamadas públicas por conta da necessidade de aguardar a definição do CNPE. Houve uma prorrogação dessas chamadas públicas, elas ainda estão abertas, mas logo estarão finalizadas, e com base nessas informações dos produtores interessados, as concessionárias vão apresentar para a agência os planos de negócio a serem aprovados pela agência, para que se possa, então, fazer essas conexões e permitir com que esse biometano produzido por plantas que não estejam tão próximas e que não tenham um volume tão expressivo, consigam fazer a conexão e distribuir o biometano em todo o estado de São Paulo. Esse é um resumo do que trata a deliberação da Arcesp, e, além disso, a deliberação prevê também um novo modelo de contrato para uso do sistema de distribuição específico para esses casos, que a gente chama de TUS de Verde. As concessionárias propuseram uma minuta que é objeto de uma tomada de subsídio, vamos ouvir também o mercado, ouvir os agentes interessados, e quando houver a conclusão dessa tomada de subsídio, a agência pretende lançar, então, uma consulta pública
dessa minuta final do termo de custo de verde. Então, é essa fase que estamos. As informações preliminares que temos é de que, especialmente na área de concessão da Necta, uma procura de cerca de 21 plantas que pretendem produzir biometano, e estamos aí ansiosos para poder fazer a conclusão dessas chamadas ainda esse ano. Obrigado. Muito bom. Esse é um grande exemplo de política pública para destravar da complementariedade, para destravar a questão da tarifa, né, que estava inviabilizando alguns projetos. E para frente, Amaury, vocês têm no horizonte assim, mais alguma inovação regulatória que vocês estão pensando? Olha, como a TUS de Verde é uma deliberação recente, o primeiro ponto que acredito que nesse ano e no próximo a agência vai ter que enfrentar é se mantém os dois modelos, TU e TUS de Verde, ou se vai optar por manter apenas o da TUS de Verde. Hoje eles convivem, a deliberação previu um prazo de transição e previu também que será feito um estudo pela agência para avaliar se é oportuno manter os dois modelos ou se fica com um só. E essa dúvida, ela se dá porque no modelo anterior, da TUI, São Paulo já conseguiu promover a conexão de 4 plantas de biometano, que hoje já produzem e fornecem biometano na rede de distribuição, e há 2 plantas ainda em análise. É um volume bastante expressivo no modelo anterior que funcionou. Então, a gente tem esse enfrentamento para fazer nos próximos anos, e na agenda regulatória da Arcesp também tem a previsão de um estudo para indicar ao poder concedente medidas que possam estimular o uso do biometano e também do gás natural, mas especialmente do biometano. A Arcesp também faz parte de um grupo de trabalho em conjunto com a Prefeitura de São Paulo, que estuda a possibilidade de uso de biometano nos ônibus intermunicipais. Esses trabalhos estão bastante avançados. A proposta da Prefeitura é adquirir 1.000 ônibus para circular no município de São Paulo a biometano. É uma iniciativa bastante interessante que a gente pretende dispor no site da agência as informações principais para os outros municípios que quiserem replicar, poder ter ali o aproveitamento dessas informações e desses estudos. Obrigado por compartilhar isso. Estou animado para ver esses resultados. Nós falamos aqui sobre certificados, nós falamos sobre políticas públicas, sobre potencial, e eu gostaria de convidar agora a Manuela, que traz também uma perspectiva muito importante pelo lado do produtor. Manuela, a MDC participou de um projeto pioneiro da GNR Fortaleza. Foi o primeiro projeto a injetar biometano no duto. Eu gostaria de ouvir um pouco do seu ponto de vista, como que foi o papel das políticas públicas daquela época até hoje, como que você vê o que melhorou, o que poderia melhorar ainda mais. Obrigada, prazer estar aqui com vocês hoje, obrigada pelo convite de participar desse painel de abertura. Você mencionou que as políticas públicas direcionam o investimento, a Amanda comentou como as políticas públicas impulsionam, e, de fato, assim, do lado do investidor, quando a gente olha um projeto, pensando na sua viabilidade, sustentabilidade, perenidade e, principalmente, retorno, a base de tudo isso é a política pública em todo o desenvolvimento, em todos os elos da cadeia de um projeto. E quando se trata de um mercado novo, como é o biometano, o que acontece é que, normalmente, os projetos vão surgindo e a regulamentação tá vindo depois, para justamente tentar ajustar. A gente, como pioneiro nesse mercado, de fato, a gente sofreu muito porque a regulamentação veio depois. E agora a gente está vendo que, nos últimos anos, ela tem acelerado bastante. Então, quando a gente fala de todos os elos, quando eu penso no nosso primeiro projeto que ficou pronto em 2014, a Amanda mostrou aqui a linha do tempo,
quando a primeira planta nossa ficou pronta de biometano, não tinha ainda a especificação da molécula do biometano, a RAMP A8, depois 866. Isso foi trabalhado depois do projeto pronto. Isso, claro, vai comer da TIR do projeto, né? Porque o projeto está pronto, não pode ainda estar comercializando o biometano, mas foi o primeiro passo. Depois você mencionou, Nicolas, o projeto de GNR Fortaleza. Mesma coisa, era um projeto que foi concebido para ser injetado na rede de gasoduto, que de fato foi construído um gasoduto de 26 quilômetros até conectar o gasoduto da Cegás. Não existia regulamentação. Acho que essa proposta do Lamastra é excelente, a gente tem discutido isso muito, inclusive, no âmbito da biogás, considerando que o mercado de gás é um mercado que tem uma regulamentação estadual, traz uma complexidade, ou seja, você não vai ter lá uma ANP que vai falar, olha, todo mundo tem que conectar na rede de gasoduto dessa forma, mas a gente tem melhores práticas que podem ser disseminadas, exemplos da CESP e outras agências reguladoras. Então, no caso da Cegás, foi um modelo que foi criado no momento para suprir aquela necessidade. Alguns aspectos, sim, foram replicados, mas foi algo ainda muito inovador. Quando a gente pensa na construção de uma planta, na parte de implementação, toda a parte de licenciamento, desde Corpo Bombeiro até agências reguladoras estaduais com suas interferências, também não tinham políticas públicas que aos poucos estão se formando. Agora, por exemplo, a gente está fazendo um projeto no Espírito Santo e eles vieram para o Rio de Janeiro, foram para São Paulo para conversar com agências reguladoras para entender o que estava, como que trata da produção de biometano nesses estados. Então, acho que essa troca de melhores práticas para sedimentar as políticas públicas estaduais é super importante. E quando a gente pensa do lado do off-take do biometano, que é muito relevante para garantir a viabilidade do projeto, também tem uma interferência muito grande com as políticas públicas. Quem vai ser o tomador desse biometano para, de fato, viabilizar o projeto? Até 5 anos atrás, a gente não falava em prêmio verde, a gente não imaginava, de fato, que teria essa agenda de sustentabilidade e que você teria, de fato, indústrias, consumidores interessados em pagar um prêmio verde pelo biometano. Hoje, com a questão da guerra, acho que mudou até um pouco o discurso. Assim, o prêmio verde passa a ser um plus, mas eu acho que o que está todo mundo buscando, de fato, é um energético que traga uma segurança, uma confiabilidade e um pouco do que o Thiago mencionou, que é a questão da estabilidade de preço, que hoje a gente não tem quando a gente está falando de outras fontes de combustíveis. E quando você pensa eu vou fazer uma planta de biometano, quem vai consumir esse biometano? Vou conectar na rede de gasoduto? Qual é a política pública que existe? Vou vender para projetos de mobilidade, que a gente entende que é o grande consumidor natural do biometano para estar substituindo o diesel, porque traz a competitividade? Não, faz todo sentido. Mas se não tiver a política pública adequada para isso, não adianta, esse mercado não vai deslanchar. Quem vai criar infraestrutura para você ter uma rede de abastecimento para fornecer para os caminhões que estão pelo Brasil? Então, hoje a gente está trabalhando na biogás no desenho de um PL para a mobilidade. Como é que a gente impulsiona esse setor? A gente vai garantir isenção de pedágio, de PVA, vamos fomentar os corredores sustentáveis. A gente tem que ter uma clareza que o mercado de biometano nos Estados Unidos, na Europa, e aí na Europa, pensando em vários países diferentes, eles só se desenvolveram a partir de políticas públicas que foram muito bem desenhadas. Nem todas tiveram sucesso. Várias baseadas em tarifas de feed-in que hoje não se sustentam. Então, acho que a gente tem a sorte no Brasil de estar 10 anos atrás, podendo olhar as melhores práticas do que foi construído, mas o que eu queria mostrar aqui, Nicolas, é que todos os elos de desenvolvimento do projeto para a gente, para diminuir a incerteza do projeto e tomar a decisão de investimento, depende do desenho adequado dessas políticas públicas. E muito interessante você comentar que, se fosse agora, teria sido muito mais fácil antes. Então, vocês abriram uma trilha bastante importante para o que aconteceu hoje, né? Nós estamos chegando vocês estão vendo o cronômetro aqui, nós estamos chegando no final do nosso painel, e eu gostaria de finalizar com mais uma pergunta para você, Manuel. A gente tem falado muito de políticas públicas focado para impulsionar a demanda pelas energias renováveis.
mas você também tem experiências no grupo da MLC em olhar para diversos tipos de resíduos. Você vê espaço para políticas públicas impulsionarem também a destinação adequada dos resíduos para que, de alguma forma, esses resíduos caminhem por um caminho natural, chegando no biogás? Chegando para o tratamento em digestão anaeróbica, por exemplo? Sem dúvida, né? Quando a gente pensa na produção do biometano, dependendo, seja do biogás de aterro, que você precisa ter também as políticas adequadas do aterro para garantir a destinação correta desse resíduo, reduzir as emissões fugitivas de metano. Quando você pensa em outras fontes de biomassa que vão por um processo de biodigestão, você tem todo um trabalho das agências estaduais para garantir o destino adequado dos resíduos. E isso, acho que aqui no Paraná você consegue, você tem inclusive vários produtores hoje que não conseguem mais autorizações, outorgas de produção, de incremento de produção, porque não tem aonde destinar esse resíduo. Então, é importantíssimo acontecer isso. A gente está vendo nos Estados Unidos, por exemplo, já acho que tem 11 ou 12 estados que você tem um desvio obrigatório de carga orgânica em aterro para aterro sanitário. Isso já começou a se discutir na COP e estava se falando disso. Acho que a gente ainda está longe desse cenário no Brasil, um país que a gente ainda tem lixão. A gente precisa trabalhar para ter aterro sanitário. Mas, sem dúvida, eu acho que essas políticas têm que começar vindo de toda a cadeia de resíduos para garantir a destinação adequada para produzir o biometano. E aí, sim, isso conversa com o lado da oferta, da demanda, de fato, você ter os CEGOBs e outros instrumentos como esse para fomentar o off-take. Então, a combinação aqui, Nicolas, de políticas públicas, os dois lados precisam existir e estar em harmonia para, de fato, desenvolver o mercado. Muito obrigado por compartilhar. Eu também acredito bastante no papel das políticas públicas para dar esse push, esse passo além para a destinação adequada dos resíduos e, como a gente vê, a partir do momento que tem uma densidade energética, uma quantidade de resíduos orgânicos no mesmo lugar, o caminho do biogás é um caminho bastante natural. Pessoal, eu vou encerro aqui então o nosso painel. Rafael, Manuela, Thiago, Amanda, Mauri, muito obrigado pela participação. Foi um prazer participar desse primeiro painel com vocês e um excelente evento a todos nós. Agradecemos a participação de todos, foi uma rica contribuição. Eu convido vocês a se posicionarem aqui ao centro para podermos fazer um registro.